Paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos mais uma vez, através da emissão A Verdade, portar aos irmãos a palavra de Deus ligada ao tema Shalom. Nós abençoamos a todos os amados presentes que neste exato momento estão tendo contato com este vídeo e estão, portanto, exaurindo daquilo que o Senhor, segundo a sua medida de graça, manifestou nas nossas vidas. Nós abençoamos todas as famílias, abençoamos todas as igrejas, abençoamos, portanto, também todos os ministérios, abençoamos a nossa nação angolana e pedimos que o Senhor realmente manifeste o seu avivamento em toda a nação, de Cabinda ao Cunene, de mar ao leste, possamos verdadeiramente contemplar o favor de Deus manifesto nos lares, manifesto nas escolas, manifesto nos centros infantis, manifesto em todos os lugares, que o favor de Deus verdadeiramente nos seja acordado. E, portanto, nós hoje estaremos falando sobre um tema de extrema importância. Estaremos falando sobre Shalom, que sabemos que a palavra Shalom é uma palavra de origem hebraica. A palavra Shalom quer simplesmente dizer paz em português. E nós, portanto, estaremos falando sobre Shalom, sobre a paz. E sabemos que esta mesma palavra está escrita na Bíblia numa escala de 58 livros. Está escrita a palavra paz. Por isso é muito importante que nós falemos sobre a paz, falemos sobre Shalom. E eu quero convidar os amados a lermos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 10. Estaremos a ler a partir do versículo 10, que diz assim: Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo somente as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Queridos e amados, estamos a ver de forma clara Deus concedendo ao povo de Israel as leis de guerra. E Deus vai dizer a ele, numa das leis de guerra, vai dizer que quando vocês irem, antes de vocês atacarem um determinado povo, vocês primeiro devem buscar a paz com eles, devem apregoar a paz a eles. Vocês não devem chegar simplesmente diretamente e manifestar a espada em meio dele, matando todos os varões. Mas primeiro é necessário que você apregoe a paz. Se este povo, portanto, aceitar a vossa saudação de paz, vocês deveis então se usar deles como tributários. Quer dizer que vocês vão dominar sobre este povo, uma vez que ele aceitou a vossa saudação. Mas se eles não aceitarem a vossa saudação, então vocês vão manifestar a morte sobre todo o povo. Dali, queridos e amados irmãos, começamos a compreender algumas coisas. Porque antes mesmo que o povo manifeste a morte, primeiro é necessário que eles apregoem a paz. Quer dizer que essa paz que está sendo apregoada verdadeiramente está vindo como uma saudação que o povo está a portar para este outro povo, para que de certa forma
se eles receberem esta saudação, eles não serão julgados negativamente. Mas se eles não aceitarem receber esta saudação, portanto, eles vão ser julgados negativamente. Queridos e amados, compreenda que nós estamos a falar sobre o Shalom e queremos demonstrar como verdadeiramente isso que o povo de Deus está a fazer, por ordenança de Deus, é exatamente alguma coisa que Deus ele primeiro veio cumprir. Por isso, nós falamos sempre, quando Deus diz alguma coisa, antes que Ele manda as pessoas para fazer, Ele mesmo é a primeira pessoa que faz. Por isso você vai entender, ele vai falar no livro de Mateus. Penso que Mateus, já não lembro muito bem a passagem, ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, compará-lo-ei ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 16, versículo 16, ele mesmo vai dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Dali ele mesmo está a se demonstrar que ele é o primeiro homem sábio que verdadeiramente tem dentro dele a iniciativa de obediência, e é mesmo ele que também é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque a igreja, portanto, é a casa do Senhor, mas só que ele não a constrói sobre areia, ele a constrói sobre a rocha. Dali, queridos e amados, entendemos que quando o Senhor fala alguma coisa, Ele é o primeiro a se colocar para Ele verdadeiramente fazer. Quando, por exemplo, o Senhor vai falar do agricultor, do semeador, Ele é o primeiro semeador. Quando o Senhor vai falar do construtor, Ele é o primeiro construtor. Quando o Senhor vai falar sobre o pescador, Ele é o primeiro pescador. Quando o Senhor vai falar do marceneiro, Ele é o primeiro marceneiro. Então, entendemos, queridos e amados irmãos, que verdadeiramente alguma coisa, quando o Senhor fala, Ele é aquele que se coloca, portanto, no lugar para manifestar em primeira instância. Dissemos, queridos e amados, que é Deus Ele mesmo que também vem e porta uma saudação. E só que quando Ele vem e manifesta esta saudação, Ele espera que, portanto, nós aceitemos esta saudação. Porque se nós não recebermos esta saudação, nós seremos julgados negativamente. Quer dizer que Ele vai manifestar o seu juízo. Quer dizer que Ele vai nos fazer passar ao fio da espada. E nós queremos dizer, amado, que o Shalom de Deus é o Evangelho. O Evangelho que Deus trouxe à humanidade é a saudação de Deus. Quer dizer que antes que Deus mata, Deus primeiro saúda. E Deus saúda quando? Deus saúda através da dispensação da graça. E queridos e amados irmãos, neste tempo em que nós estamos, é o tempo em que Deus está saudando, queridos e amados, a humanidade. É o tempo em que Deus está dando o seu shalom. Mas só que acontecerá que todos aqueles que não terão aceitado, não terão correspondido à saudação, todos aqueles que não terão correspondido ao shalom de Deus, serão julgados negativamente, serão, queridos e amados irmãos, condenados à morte. Por isso, você vai entender que quando o povo de Israel poderia atacar o povo, antes de atacar, era necessário que primeiro eles saudassem, era necessário que primeiro eles manifestassem o Shalom, que é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos aportou. Quando o Senhor veio, Ele trouxe o Shalom de Deus. Ele veio para nós com a saudação de Deus, que tem capacidade, queridos e amados irmãos, de mudar toda a situação. E nós entendemos de forma clara que quando o Senhor nos saúda, Ele espera que nós recebamos, aceitemos a sua saudação. Porque Ele vai dizer na lei, no livro de Deuteronômio 20, se este povo aceitar a sua saudação, vocês vão dominar sobre eles. Nós, queridos e amados irmãos que estamos agora dentro de Cristo, estamos sendo dominados pelo Senhor, porque nós recebemos e aceitamos a saudação do Senhor. Porque o Senhor vai dizer que se o povo receber a vossa saudação, vocês vão dominar sobre eles, este povo vos será tributário.
E nesse ato momento, nós somos tributários do Senhor, nós damos ao Senhor aquilo que Ele pede, aquilo que Ele merece, aquilo que é a honra, aquilo que é a glória, nós concedemos ao Senhor aquilo, a exaltação, a adoração, o louvor, tudo quanto nós demos ao Senhor, é porque verdadeiramente nós sabemos que Ele domina sobre nós. Queridos e amados, é porque nós, queridos e amados, aceitamos que o Senhor dominasse sobre nós, uma vez que nós aceitamos, recebemos a sua saudação, aceitamos o seu shalom. Entenda, amado, porque nós vamos falar isso na altura, na largura e no comprimento. Portanto, queridos e amados, é necessário que a gente compreenda que este tempo em que nós estamos a viver é o tempo em que o shalom de Deus está manifesto, em que nós devemos evitar esforço para recebermos, portanto, a saudação do Eterno. Queridos e amados, necessário é que nós compreendamos algumas coisas. Porque quando o Senhor Ele mesmo ressuscita, quando Ele vai ressuscitar, a palavra que Ele aporta para os discípulos é a paz. Vamos ler no livro de João. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Queridos e amados, dali podemos realmente entender que a mensagem que o Senhor porta depois da sua ressurreição é a paz. Ele vem, queridos e amados, e Ele proclama a paz. E você vai entender ainda, quando o Senhor vai enviar os seus discípulos, tanto no livro de Mateus capítulo 10, quanto no livro de Lucas capítulo 10. Quando Ele vai enviar os seus discípulos, Ele vai dizer, quando vocês chegarem numa casa, apregoem a paz. Se aquela casa vos receber, então deixai ali a vossa bênção. Mas se tal casa não vos receber, então levai convosco a vossa bênção, não deixeis lá. Quer dizer que uma vez que a casa não lhes recebe, quer dizer que esta casa não recebeu a saudação deles. Portanto, dali concluímos, queridos e amados, para que a bênção nos seja manifesto, é necessário, para que a bênção nos seja manifesta melhor, é necessário que nós aceitemos a saudação do Eterno. É necessário que nós aceitemos a saudação de Deus. Porque verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da paz. E sendo o Evangelho da paz, o Senhor nos aporta paz. E nesse momento em que nós recebemos o Evangelho, queridos e amados, uma vez que nós aceitamos esse Evangelho, é esse Evangelho que manifesta a bênção sobre as nossas vidas. Mas só que muitos hoje chegam ao ponto de negarem a palavra de Deus. Chegam ao ponto de negar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. E para essas pessoas que negam o Evangelho da paz, eu não trago nenhuma mensagem de condenação, mas quero mais ou menos vos alertar e vos dizer que precisamos de receber a saudação de Deus. Precisamos de receber o shalom de Deus. Porque quando nós recebemos o shalom de Deus, Deus domina sobre nós, a bênção dele está instalada nas nossas vidas, a sua salvação, querido, está instalada na nossa vida, uma vez que nós aceitamos receber a sua saudação. Por isso, amados, compreenda que você precisa de receber a saudação do Eterno. Você precisa corresponder à saudação que o Senhor tem manifesto para com a tua vida. E devemos entender, amado, que a palavra que o Senhor realmente nos tem trago é uma mensagem, querido e amado irmão, que diretamente ligada a si está ali para manifestar tanto a salvação quanto a condenação. Salvação para os que receberem e condenação para todos aqueles que a negarem. Nós vamos ler. Livro de Marcos, capítulo 16.
Marcos 16. Vou começar a ler a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado alcança a salvação. Quem aceitar a saudação, quem receber o shalom do Eterno, será batizado e, portanto, será salvo. Ide, pregai o evangelho. Quer dizer, ide com a saudação. O evangelho é a saudação de Deus para a humanidade. Vou repetir. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a pessoa, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quer dizer, quem não aceitar a saudação, quem rejeitar a saudação será condenado. Quer dizer, amado, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Mas a própria pessoa começa a construir a casa da sua condenação a partir do momento que ele começa a negar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que vem, queridos e amados irmãos, tanto para salvar para os que aceitam a salvação, tanto para condenar para aqueles que negam. Por isso é que nós lemos no livro de Deuteronômio 20, quando o povo de Israel saudar, aceitar a saudação, então eles simplesmente vão dominar, vão deixar em vida aquele povo. Mas se aquele povo negar a saudação, quer dizer que diretamente a morte toma lugar. Dali nós estamos a levar os amados em Marcos 16, versículo 16, estamos a dizer que este evangelho de Cristo é o evangelho que, queridos e amados irmãos, é a saudação de Deus para a humanidade. É o shalom de Deus para a humanidade. Mas devemos entender que uma vez que nós aceitamos o shalom de Deus, a salvação se manifesta nas nossas vidas. E uma vez que nós negamos o shalom de Deus, a morte, a condenação está manifesta nas nossas vidas. Por isso, irmão, eu te exorto a você receber o evangelho da paz, a você receber a saudação de Deus, a você aceitar o shalom de Deus. Este tempo de graça é o tempo em que o shalom de Deus está sendo concedido. É o momento em que a palavra do Senhor está sendo apregoada. E nós devemos aceitar, nós devemos saber receber a saudação de Deus. Porque se nós negarmos a saudação de Deus, nós seremos julgados negativamente. Não sou eu que procuro dizer que Deus não ama, que Deus não... Queridos e amados irmãos, Deus é amor. Mas não devemos nos esquecer que Deus também é justiça. Portanto, esse mesmo Deus que é amor, é o mesmo Deus, queridos e amados irmãos, que um dia virá para vingar. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 6, eu creio, livro de Apocalipse, seis 17. Vou começar a partir do versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos e amados, antes que Deus manifesta o seu julgamento de forma negativa, Ele primeiro saúda. E quando o Senhor vem para saudar, Ele vem como Cordeiro.
Mas nós não devemos nos esquecer que esse mesmo cordeiro não tem somente uma cara de alegria, não tem somente um rosto, queridos e amados irmãos, de graça. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, nós vemos e ouvimos falar acerca da ira do Cordeiro. Quer dizer, esse mesmo Cordeiro que manifesta graça numa dispensação, num momento, também num outro momento ele muda. Quer dizer, é Cordeiro, mas agora aqui a Bíblia está falando da ira do Cordeiro. Quer dizer, um cordeiro que agora está irado. Mas nesse exato momento em que estamos a pregar a palavra de Deus, Jesus Cristo é o cordeiro, queridos e amados irmãos, que manifesta a graça. Jesus Cristo é o cordeiro que manifesta a alegria, que manifesta a felicidade. Mas devemos entender que vai chegar um momento que o cordeiro da graça vai mudar para cordeiro, queridos e amados irmãos, irado. E devemos, queridos e amados, sabermos aceitar a saudação de Deus. É neste ato momento que o Senhor traz a sua saudação. É neste ato momento que o Senhor diz Shalom. E para todos aqueles que não sabem, que não estão a saber, que estão a rejeitar, tanto pelas suas atitudes, tanto pelos seus modos de vida, continuando a levar uma vida que não agrada a Deus. E eu digo, amado, aceita o shalom de Deus, deixa da bruxaria. Aceita o shalom de Deus, deixa da feitiçaria. Aceita o shalom de Deus, saia da vida antiga, da vida ímpia. Saia do pecado, aceita o shalom de Deus. Deixa a vida antiga, se entrega para o Senhor. Aceita, ouve o shalom de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer que esta pessoa recebeu o shalom de Deus. Deus disse: a paz seja convosco. Ele disse: Senhor, a paz. Quer dizer que ele se rendeu. Quer dizer que ele passou a ser tributário. Quer dizer que ele passou a ser servo e está a servir o Senhor. Queridos e amados, não devemos nos esquecer que verdadeiramente o Senhor, aleluia, nos aporta a mensagem de salvação nesse ato momento, mas chegará o momento que o Senhor virá para julgar. Por isso eu te digo, receba Cristo, aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus. E talvez você me pode dizer: ah não, o Senhor não virá agora. Tá bom, a morte. A morte. Será que você é mais importante do que as pessoas que morreram? Pensa em algumas pessoas que morreram agora. Familiares teus, primo, tio. Alguém que você, pai, até mãe, que você conheceu bem, morreu. Você é mais importante que ele? Não. Tens mais alguma coisa que ele? A morte, amado. Por isso eu lhe digo, eu lhe exorto, no amor de Deus, eis que Deus amou o mundo, neste amor ali, que até mesmo quando foram para escrever, um amor imensurável, um amor que não se pode medir. Eles vão dizer: Deus amou o mundo de tal, quer dizer, de uma maneira que não conseguimos medir. E nesse amor, Deus envia o seu Filho com a paz. Deus envia o seu Filho com shalom. Queridos e amados, e vamos ler uma passagem, livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Livro de Lucas, capítulo 2, vamos ler o versículo 34, amados. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Em outras linguagens está contraditório. Aqui, nessa linguagem aqui, está contraditado. Dali entendemos algo, amado.
Estão a nos falar que Jesus, ele verdadeiramente que ele é posto para queda e elevação. Queda para os que não aceitarem a saudação, queda para os que não receberem o shalom de Deus, e elevação para aqueles que aceitarem o shalom de Deus. E queridos e amados, compreenda algo, porque essa questão de queda e elevação verdadeiramente está a falar de um povo que estava exaltado, que poderia cair, e está a falar de um povo que estava caído, que poderia ser exaltado. Está a falar de dois povos. Nós vemos um povo que está exaltado, que Simeão vai dizer que esse povo, através de Jesus, vai cair. E está a nos falar de um povo que estava caído, que através de Jesus também será exaltado. Compreenda algo. Aqui está-se a falar do povo de Israel e as nações. Portanto, através de Jesus, uma vez que o povo de Israel, livro de João, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 12, a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Dali, queridos e amados irmãos, ele vai se manifestar a um povo. É isso que a Bíblia vai dizer: a todos os quantos o receberam, a todos os quantos receberam o shalom de Deus, a todos os quantos aceitaram a saudação de Deus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Querido amado irmão, compreenda que uma vez que o povo de Israel negou, quando Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, o povo de Israel negou a saudação de Deus que Jesus Cristo aportava. E portanto, uma vez que eles negaram, então era a queda foi manifesta. E uma vez que as nações que somos nós, portanto, foi-nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus, porque recebemos a saudação de Deus. Querido e amado, entenda que este povo que foi elevado, porque Jesus Cristo, a sua vinda, verdadeiramente, queridos e amados, a Bíblia vai dizer aí que é para queda e elevação. Queda para Israel, elevação para as nações. No entanto, entenda que verdadeiramente isso fala de nós. Isso fala de nós. Isso fala de nós. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela sofria de fluxo de sangue permanente. Portanto, quando Deus escolheu o povo de Israel, entenda, amado, porque a Bíblia no livro de Marcos 5, Jesus Cristo havia sido chamado para ir à casa de Jairo. Só que indo ele para a casa de Jairo, a Bíblia nos diz que a filha de Jairo tinha exatamente 12 anos. E a mulher do fluxo, ela sofria, padecia daquela enfermidade durante também 12 anos. Dali falamos que quando a filha de Jairo nasceu, diretamente essa mulher começou já a sofrer de fluxo de sangue. Porque ao mesmo tempo, amado, o mesmo tempo que aquela menina tinha de vida, era o mesmo tempo que aquela mulher sofria de fluxo de sangue. Quer dizer que quando aquela menina nasceu, diretamente a mulher começou já a sofrer de fluxo de sangue, de hemorragia ou então de uma menstruação contínua. Dali, queridos e amados irmãos, explicamos o seguinte. Dizemos que quando Deus escolheu Israel no meio das nações, quando Deus tirou Israel, diretamente todas as nações se tornaram impuras. Porque somente o povo de Israel passou a ser chamado de povo de Deus. Por isso que dissemos, quando aquela menina nasceu, aquela mulher começou já a sofrer de impureza. Dizemos, amados, que quando Israel foi escolhido e Deus concedeu-lhes a lei, diretamente Deus lhes consagrou, lhes purificou, lhes justificou, e desta feita eles estavam puros e as nações, portanto, ficaram impuros. Aleluia. E quando, queridos e amados, a vinda do Senhor quer dizer que o Israel é o povo que estava exaltado. Israel é o povo que estava levantado. Mas uma vez que eles negaram a visitação do verdadeiro José, puderam então beneficiar as nações. Por isso você vai entender que quando José veio ao encontro dos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles negaram, mataram, venderam José.
Mas só que quando eles vendem José, eles beneficiam o Egito. E o Egito fala das nações. Querido e amado, compreenda. Livro de João, capítulo 18. A Bíblia vai dizer que os judeus tiraram Jesus da casa de Caifás e levaram Jesus à casa de Pilatos. Por enquanto, queridos e amados, não estarei falando acerca do dia da expiação, porque isso verdadeiramente é algo que está ligado com Levítico capítulo 16. É algo que está ligado com Levítico capítulo 16. Mas não estarei falando naquela dimensão. Mas compreenda algo. A Bíblia vai dizer que quando eles vão tomar Jesus, vão tirar ele da casa de Caifás e vão levar ele até a casa de Pilatos. A Bíblia vai dizer que na casa de Caifás eles condenaram Jesus, sentenciaram Jesus à morte, disseram que Jesus tinha pecado, que Jesus Cristo havia blasfemado, que Jesus Cristo estava fazendo coisas que não era segundo a vontade de Deus. Eles vão reprovar Jesus, mas só que quando eles reprovam Jesus, tiram Jesus da casa de Caifás e levam ele na corte de Pilatos. E Pilatos, queridos e amados irmãos, quando vai ver Jesus, ele vai sair e vai dizer que não vejo neste homem algum mal. Vemos claramente que ele foi retirado da casa de Caifás. Na casa de Caifás ele foi reprovado. A casa de Caifás era um judeu, portanto representa a casa de Israel. Mas eles levam Jesus até a corte de Pilatos. Pilatos, que era um romano, representa as nações. Mas vemos de forma clara que em Israel foi reprovado, mas nas nações foi aprovado, porque nós achamos que ele não tem culpa alguma, que ele é inocente. Por isso, queridos e amados, eu quero falar-vos e compreenda. Aceita a saudação de Deus. Receba a saudação de Deus. Receba o shalom de Deus. Não sei o que você faz, não importa o que você faz, o que mais importa é que você deve. Você precisa receber a saudação de Deus para que a salvação esteja manifesta na tua vida. Você pode ser médico, doutor, professor, advogado, juiz, tudo quanto você pode ser. Tudo isso não te concede a salvação. Tudo isso não te concede a salvação. Não importa qual seja o nível de conhecimento que você tenha, filosofia humana. Filosofia humana. Você pode ser doutor, PhD, e se acima do PhD ainda tem mais estudo que se faz para alcançar mais não sei qual nível. Amado, eu te digo que tudo aquilo, nós não negamos aquilo porque é conhecimento, e a maior fonte de conhecimento é o eterno. É Deus Ele mesmo. Mas compreenda, queridos e amados, que esse conhecimento ali não concede a salvação. Porque o conhecimento que concede a salvação é o conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, conhecer a palavra é conhecer Jesus. Porque Jesus é a palavra. Agora, não pense que conhecer a palavra é começar toda hora a ler. Eu sei que algumas pessoas amam muito alguns livros que eles leem que falam de boas coisas. Sim. E algumas pessoas até são bons leitores da Bíblia. Leem Bíblia até para fazer poema. Não é? Leem Bíblia e tudo mais. Isso é bom, faz. Mas, amado, daqui a dias, talvez vamos fazer o vídeo que fala sobre a verdade. E você vai entender o que é a verdade. Porque você lê essa Bíblia, pode ler. Pode ler. Porque até mesmo os quimbandeiros usam Bíblia. Mas, queridos e amados irmãos, existe o verdadeiro pensamento por detrás de cada escritura. É ali onde se encontra a salvação. Mateus capítulo 13, versículo 13. Jesus Cristo vai dizer, quando vão lhe perguntar, Senhor, por que eles falam em parábola? Jesus vai dizer, eu lhes falo em parábola para que eles não entendam, para que eles não ouçam e não sejam salvos. Quer dizer que quando se porta uma mensagem de forma parabólica é como trovão. Você não entende bem o que estão a falar. Quer dizer que é necessário que venha a interpretação. Porque Jesus vai dizer, olha, eu lhes falo em parábola para que eles não ouçam e não sejam salvos. Quer dizer que quando não existe interpretação, não existe vida, não existe salvação. Você vai entender que quando o faraó sonha no Egito, queridos,
enquanto o sonho ainda não havia sido interpretado, a morte estava estabelecida. Quando José vai interpretar o sonho, vai dizer que não, essas 7 vacas, essas 7 espigas, está falando de 7 anos de abundância que Deus vai manifestar, mas depois desses 7 anos virão 7 anos de fome. Queridos e amados, é ali que o povo do Egito vai entender e vai alcançar a vida. Glórias a Deus. Então, bem amado, entenda que nós, nesse ato momento, precisamos da salvação do Senhor. E eu te digo, receba a saudação de Deus, receba o shalom de Deus, receba o evangelho do Senhor. Aceita o evangelho do Senhor. Todos aqueles que vão crer serão batizados e salvos, mas todos aqueles que vão negar o shalom de Deus serão arbitrariamente condenados. Lucas capítulo 2, versículo 34, a Bíblia vai dizer, desculpa, que este será, portanto, para a queda de alguns e elevação de outrem. Dali também podemos saltar e vir dizer, Jesus Cristo será tanto para a elevação de alguns, tanto para a queda de outros. Todos aqueles que não aceitam o Evangelho, queridos e amados, vão cair. E todos aqueles que têm aceitado o Evangelho serão exaltados. Não importa qual seja a tua posição. Não importa, não sou presidente, não sou diretor, não sou do planeamento de qualquer que seja o tipo de administração que você gere, querido e amado, não importa qual seja o nível que você tem, eu não sou contra essas coisas, porque até mesmo eu sou pastor e sei o quão importante é a administração. A administração é importante porque são princípios de organização e é muito importante, mas amados, devemos entender que todas essas coisas são importantes que nós fazemos, mas a prioridade não são essas coisas, a prioridade é o reino e a sua justiça. Se você trabalha, fazes bem. Se você estuda, fazes bem. Se você, tudo quanto você faz, que você sabe que não é contra a moral pública, que não é contra a sociedade que ajuda, dando aulas, trabalhando, ajudando dentro daquela forma, tudo isso são bens. Mas se você não tiver o Evangelho, todo esse bem que você fez não te irá salvar. É necessário que você tenha Jesus dentro de você. Mesmo até as pessoas que fazem aquelas obras de benfeitura, vão em muitos lugares, caridade, vão dar água, vão dar comida. Tudo aquilo, amado, são bens, mas todos esses bens fora do Evangelho é simplesmente tipo você dar dinheiro na tua mãe porque está doente. Mas entenda, queridos e amados irmãos, que a bênção vem do Senhor. Quer dizer, tua mãe pode te dizer, meu filho, te abençoa. Meu filho, seja abençoado, que Deus te abençoe. Porque me fizeste bem. Deus mesmo pensa em ti. Você pode até viver uma bênção através daquela aquela palavra pronunciada pela tua mãe aqui na terra. Mas não quer dizer que como tua mãe disse, Deus te abençoe, vai ser salvo. Não vais. Precisas do Evangelho, precisas de receber o shalom de Deus. Queridos e amados, portanto, vamos ler agora uma passagem no livro de Hebreus. Espero não ser muito rude. Estamos a evitar esforço para pregarmos a palavra de Deus numa dimensão que você entenda de forma concreta e você venha, portanto, a entender que essas coisas são sérias. Não existe algo mais sério que a palavra de Deus. Não existe algo mais sério que a história da Bíblia. Amado, as promessas da Bíblia se cumpriram, se têm cumprido e se cumprirão. Por isso, tu precisas entrar hoje na arca. Porque um dia o dilúvio vai cair. Agora, que quando eu estou falando de dilúvio, não entende dilúvio em português. Eu estou a dizer que um dia o juízo de Deus vai se manifestar. Mas só que já não vai se manifestar como dilúvio. Mas eu estou a dizer que o juízo de Deus vai se manifestar onde você estará. Ok. Livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vou começar a partir do versículo 11. Procuremos, pois,
entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuramos, pois, entrar naquele repouso. Procuramos, pois, entrar naquele sábado. Procuramos, pois, entrar naquele sétimo dia. Jesus Cristo, Ele é o sétimo dia, Ele é o sábado, Ele é o repouso. Mateus capítulo 11, versículo 28. A Bíblia vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Ele é o repouso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. É nesse ato momento em que nós estamos proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a saudação do Eterno. Procuremos, pois, entrar no repouso. Versículo 12 de Hebreus capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido e amado, compreenda que a Bíblia aqui está nos falar que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Explicamos que a espada de 2 gumes, nesse caso, um dos lados ele corta para dar vida, outro lado ele corta para matar. Porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Quer dizer que a palavra porta consigo tanto a bênção quanto a maldição. Bênção para aqueles que a aceitam, a saudação, e maldição para aqueles que a rejeitam. Bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes. Por isso, querido e amado, eu quero dizer-te: precisas de receber o Evangelho do nosso Senhor. Precisas, querido e amado, de entregar a sua vida ao Senhor. Precisas de, portanto, receber o Shalom do Eterno. Livro de Deuteronômio capítulo 20 ou 22. Deuteronômio 22, vou ler o versículo 5. Deuteronômio 24, desculpa. Deuteronômio 24, versículo 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Querido e amado, a palavra de Deus está nos dizer aqui: se um homem casar recentemente com uma mulher, ele não deve sair para a guerra. Não entenda esse homem em português. Não pensa que esse homem está a falar de você, porque a Bíblia fala de Jesus. Portanto, sabemos que esse homem, que quando casa com uma mulher, deve manifestar favor no período de 1 ano, verdadeiramente é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, e no livro de Lucas capítulo 4, versículo 19, ele ratificou Isaías 61, versículo 1 e o versículo 2. Ele vai dizer que ele veio para anunciar o ano de graça. Este ano de graça é o mesmo ano que o marido não pode sair na guerra. Uma vez que ele casou recentemente com a sua mulher, ele deve manifestar graça à sua mulher. Mas não esqueça que quando o 1 ano terminar, quer dizer, quando o ano aceitável do Senhor, ou o ano de graça, que Jesus Cristo proclamou em Lucas 4,19, terminar, portanto vai começar o período de tribulação e grande tribulação. Vai começar os períodos de dificuldade, os períodos complicados, os períodos difíceis, o período de dor de parto. Portanto, é necessário que neste ato momento, nós, enquanto estamos com o esposo, enquanto o esposo está conosco, manifestando alegria para nós, manifestando graça para nós, manifestando felicidade para nós, nos entreguemos corpo, alma e espírito ao noivo. E nós dissemos: você não pode entender um ano de graça em português. Não podes achar que é mesmo um ano literal.
mas é um ano, querido e amados irmãos, aleluia, espiritual. Quer dizer, um ano fala de um tempo determinado que a graça de Deus se manifesta. Mas devemos saber que o período de um ano vai terminar, e vai terminar justamente naquele momento que somente o Senhor Deus sabe. Somente o Senhor Deus sabe. Quando é que o tempo, esse um ano de graça vai terminar? Mas nós sabemos, queridos e amados, que esse tempo vai terminar. E vai terminar justamente no arrebatamento da igreja. Quando a igreja ser arrebatada, a graça vai sair das nações e vai voltar para a casa de Israel. Portanto, este é o momento que nós precisamos de nos entregar, aceitarmos, beneficiarmos da presença do noivo. O livro de 1 Coríntios capítulo 11. Paulo vai dizer que nós nos casamos com o Senhor. E uma vez que nós estamos casados com o Senhor, portanto, estamos com o Senhor, estamos com o noivo manifesta, portanto, graça. Mas não devemos nos esquecer que depois deste um ano, Ele virá para vingar, Ele virá, queridos e amados irmãos, para julgar negativamente todos aqueles que não aceitaram o seu shalom, todos aqueles que não aceitaram a sua saudação. Segunda de Samuel capítulo 15. Ok. A fuga de Davi. Ok. Segunda de Samuel capítulo 15. Ok. Capítulo 15, vou começar a ler a partir do versículo 20. Vou começar a partir do versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo pois saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois forçoso me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Presta atenção, esse homem que era um estranho, era Ruth. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava com ele, todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subia a Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade.
Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Vou saltar no versículo 30. E subiu Davi pela cidade das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria, cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Ok? Segunda de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria por que assim o fizeste? Disse mais Davi a Abissai e todos os seus servos: eis que meu filho saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais este filho de Gemini, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Ok? Queridos e amados, 2 Samuel capítulo 19, a partir do versículo 11, nos fala, portanto, acerca da volta de Davi ao reino. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que Absalão se levantou contra Davi e, portanto, Davi teve que sair. E saindo Davi, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que ele estava subindo na montanha das oliveiras, com a sua cabeça coberta, seus pés descalços, chorando por Jerusalém. E, queridos e amados irmãos, entenda que este evento é um evento que se explica em Jesus. Porque 800 anos depois, o verdadeiro filho de Davi vai também estar sobre a montanha das oliveiras e vai chorar por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses o dia da tua visitação. Queridos e amados irmãos, compreenda que Davi, enquanto subia a montanha das oliveiras, ele estava com sua cabeça coberta. E Jesus, o filho de Davi, vai subir na montanha das oliveiras com a sua cabeça coberta também. Queridos e amados, aquela cobertura na cabeça, na sombra, era uma cobertura normal, mas verdadeiramente fala da coroa de espinho que Jesus Cristo tinha que levar sobre a sua cabeça na montanha das oliveiras. Mas entenda que quando Davi está naquele lugar, queridos e amados, naquela dispensação é quando vai aparecer Simei e vai amaldiçoar Davi. Dali dizemos, queridos e amados, quando o Senhor Jesus Cristo está na cruz, existem pessoas passando de lado, maneando a cabeça e falando coisas contrárias, que não eram para a bênção, que verdadeiramente eram para o desfavor do Senhor. Da mesma forma, nós vemos Simei, da linhagem benjamita. Nesse caso, ele era era irmão, podemos dizer, porque pertencia da mesma linhagem que Saul. Ele vai passar então amaldiçoando, querido e amado Davi. E portanto, Davi, ele mesmo, quando vão querer matar Simei, ele vai dizer: deixa, porque o Senhor manifestou com que fosse assim. E você vai entender que Davi é amaldiçoado e tudo mais. Davi sai do reino. Mas, queridos e amados, a Bíblia diz, quando você vai ler o livro de 2 Samuel 19, o regresso de Davi. Quando Davi está a regressar, ele está a vir agora para vingar, ele está a vir agora para matar. Presta atenção, amado. A saída do trono do rei Davi, que sobe na montanha das oliveiras e desaparece de Jerusalém, fala acerca da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua saída do mundo, irmão.
Mas entenda que quando ele está a sair, ele é amaldiçoado, ele é chamado nomes, ele é falado de coisas. Queridos e amados, nesse tempo em que estamos a viver, eu vejo até pessoas falando coisas contra o nosso Senhor Jesus. Epa, entenda só, irmão. Mas entenda que o Senhor um dia vai regressar. Da mesma forma que quando Davi volta, aleluia, isso simboliza a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E na sua segunda vinda ele vem para julgar, na sua segunda vinda ele vem para vingar. E entenda, querido e amado, que verdadeiramente o tempo em que nós estamos a viver é o tempo em que nós estamos a pregar a palavra de Deus, estamos a falar da parte de Deus de todas as formas. Porque a graça está manifesta, a graça está revelada para todos nós. Mas um dia o Senhor voltará. E quando ele voltar, ele voltará para vingar. Ele vai voltar para vingar. Por isso, receba a saudação do Eterno, aceita a saudação de Deus, aceita o shalom de Deus. Ele saúda você, aceita o seu shalom, aceita a sua saudação, aceita o Evangelho, receba Jesus como teu Senhor suficiente Salvador, receba Ele como o teu Pai, receba Ele como o teu Deus, receba Ele como tudo o quanto você lhe pode tratar, mas receba Jesus. Este é o momento, querido e amado, porque se tu morres dentro de Jesus, você morre com uma grande esperança, porque a sua ressurreição, querido e amado, Ele ressuscitou como as primícias, dando-nos certeza que nós também ressuscitaremos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, abençoe a tua igreja, abençoe o teu ministério, abençoe-nos a todos. E até aqui, portanto, chegamos no limite do nosso tempo. Deus abençoe você e Deus abençoe a nossa nação Angola. Amém.